Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto muito interessante onde ele nos fala sobre o círculo. Inicialmente você tem que notar a diferença entre circunferência e círculo, beleza? Bem, a circunferência é essa parte de verde onde, na verdade, ela representa o contorno do círculo. E se a circunferência é o contorno do círculo, logo então o círculo é a parte interna em relação a essa circunferência. Isso quer dizer então que o círculo é toda essa parte pintada que está dentro desse contorno da circunferência, tá bom? Bem, nesse caso então o que acontece? Nós podemos determinar duas medidas aqui bem importantes, onde essas medidas são comprimento e área, tá bom? O comprimento, pessoal, ele é dado pela seguinte fórmula: 2 vezes π vezes r, que no caso é o raio, tá bom? E aí, no caso aqui também nós temos a área, onde é dada por área igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo de cada um deles, como funciona o cálculo do comprimento e como funciona o cálculo da área, tá bom? Gente, em relação a esse π, nós temos algumas situações que são as seguintes. Se de repente uma questão qualquer, né, uma atividade qualquer, ela pede de repente o cálculo em relação a π e ela não te dá o valor do π, sempre considere-o como sendo igual a 3,14, tá? Por quê? Porque esse π, na verdade, ele é um número irracional. Sendo um número irracional, ele é representado por um número decimal, sendo que essa parte decimal do número, ela não tem período, tá? Então, são infinitas casas que não possuem período. Bem, se esse número não possui período, automaticamente esse número ele é chamado de irracional. Sendo assim, ele não pode ser escrito em forma de fração. O que isso quer dizer? Quer dizer que este π, tendo seu valor igual a 3,14, eu só estou pegando uma parte da sua parte decimal, tá bom? Eu estou considerando apenas, no caso, duas casas decimais dentro de infinitas casas existentes, beleza? Então, o que acontece? Vamos supor o seguinte: vamos considerar para os dois exemplos que o raio seja igual a 3, tá? Tanto para cá quanto para cá. Legal. Se o raio é igual a 3, como é que a gente faz inicialmente para calcular o comprimento? Vamos lá. O comprimento é dado por 2 vezes π vezes o raio, tá certo? Só que o raio vale 3, então vamos lá aqui, olha só. Eu vou ter 2 vezes o π, que é igual a 3,14, vezes o raio, que é igual a 3. E aí eu vou multiplicar aqui, reparem que vai ficar o seguinte: 2 vezes 3, multiplicando somente os números naturais, nós teremos 2 vezes 3, 6. E aí eu vou resolver, aqui nesse caso, a multiplicação de 3,14 por 6. Vamos a ela então? Repara aqui comigo. Eu tenho 3,14 vezes 6. E aí eu vou resolver esta multiplicação normalmente. Mas 3,14 é um número decimal. Não tem problema, pessoal. Você resolve a multiplicação do jeito que você está habituado e no resultado final você tira a quantidade de casas referentes a essa parte decimal. Deixa eu te mostrar como é que funciona isso. 6 vezes 4 é igual a 24, sobe 2. Até porque a gente não consegue escrever dois algarismos em relação a uma casa somente, tá bom? 6 vezes 1 é 6, somado com os dois lá de cima, temos como resultado igual a 8. 6 vezes 3 é igual a 18. Só que repare que o nosso número, ele possui duas casas decimais. Sendo assim, então, eu vou pegar minha vírgula e também andar duas casas para a nossa esquerda. Mas espera aí, professor, eu não estou vendo aqui vírgula nenhuma. É porque, na verdade, ela está aqui no final do número. E toda vez que a vírgula estiver no último algarismo da direita, não há necessidade de escrevê-la. Sendo assim, então, reparem, uma, duas casas, uma, duas casas. Então, nosso comprimento, ele equivale a 18,84, vamos chamar de centímetro, tá? Gente, o comprimento é o valor referente a uma medida só. Então,
a resposta que você acha, aqui nesse caso, sempre em relação a centímetros ou metros, quilômetros, não sei. Mas a unidade de medida, ela tem expoente igual a 1, ok? Vamos agora para a área. Reparem, a área equivale a π vezes o raio elevado ao quadrado. Nesse caso, de novo, eu estou considerando o raio igual a 3. Legal. Então, a gente vai ter área igual a 3,14 vezes 3 elevado ao quadrado. Opa, eu tenho aqui a multiplicação de dois fatores, sendo que um deles está com potência. Primeiro, resolve essa potência. Sendo assim, teremos o seguinte, olha só. Eu vou ter 3,14 vezes 3 ao quadrado, cujo resultado é 9. Até porque 3 vezes 3 é 9. Sendo assim, pessoal, eu vou ter que resolver a multiplicação de 3,14 por 9. Eu vou fazer essa multiplicação aqui em cima, tá? Então, teremos assim, reparem. 3,14 vezes 9. 9 vezes 4 é igual a 36. Fica o 6, sobe o 3. 9 vezes 1 é 9. 9 com mais 3 é igual a 12. Fica o 2, vai o 1. 3 vezes 9 é 27. 27 com mais 1, 28. E, como nós estamos multiplicando um valor, um número decimal por um natural, o que acontece? Assim como fizemos aqui embaixo, eu tenho que considerar também a quantidade de casas decimais. Sendo assim, como aqui nós temos duas casas decimais, automaticamente eu vou ter que tirar duas casas andando para a nossa esquerda. Então, olha lá, 1, 2. Então, aqui nós teremos 28,26. Mas aqui, cuidado, tá? Esse valor é referente à área. Sempre a área você deverá ter a unidade de medida elevada ao quadrado. O que não precisa acontecer, ou não acontecerá, na verdade, em relação ao comprimento, tá? Então, nesse exemplo, nós temos a área desse círculo aqui, onde eu estou considerando o seu raio igual a 3, como sendo 28,26, espera que o 2 ficou um pouco feio, 26 centímetros quadrados, tá? Então, de novo, quando você for calcular a área, sempre a unidade de medida deverá ser elevada ao quadrado. Centímetros, metros, quilômetros, tanto faz. Tá bom, gente? Então, nessa aula aqui eu te mostrei a diferença entre circunferência e círculo, além de também ter te mostrado como que a gente aplica a fórmula referente a calcular a medida do comprimento e a calcular também a área do círculo. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!